Olá, eu sou Farid, pelo IBV de Santos. Vamos conversar sobre a redação para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Bom, fazer uma dissertação de acordo com o plano do concurso significa que você terá que desenvolver as suas ideias a respeito de um tema proposto pela banca, e todo tema de caráter dissertativo sempre envolve uma questão de aspecto social. As grandes problemáticas modernas, as questões de gênero, de raça, religião, futebol, aborto, o papel da mulher, as questões do mundo, segurança pública, mobilidade, os deficientes e assim por diante. Tudo o que envolve a nossa vida social é objeto de estudo numa dissertação, ok? Bom, e como é que eu começo essa dissertação? Primeiro você precisa entender, tem gente que morre de medo da dissertação. A prova, ela não quer um escritor, a prova, ela não quer um grande redator, ela não quer o jornalista do século. A prova, ela quer tão simplesmente avaliar a capacidade que o candidato tem de argumentar, de conseguir colocar em palavras as suas ideias acerca de um tema de caráter social importante, ok? Como é que eu começo então a minha dissertação? Primeiro você vai observar na sua folha de respostas o que a prova quer e o que não quer de você. Algumas coisas começam a meter medo logo de cara, então preste atenção. Título, por exemplo. Dificilmente haverá um título para você colocar, dificilmente. Mas colocar ou não colocar um título vai estar lá no início, vai estar no cabeçalho da sua prova. Está dizendo lá, coloque título, não coloque título. Aliás, se a prova não mencionar nada sobre título, não coloque título. Não pule linha em sua dissertação. Respeite o número de linhas, esse número que foi pedido pela banca. Título, você só coloca se a banca pedir. Se ela não mencionar ou proibir, esqueça o título. Não pule linha. Respeite parágrafos. Respeite o emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Letra bonita não existe. O que existe é letra legível. Escreva com calma, com clareza. A sua letra também conta ponto. Minha letra é feia. De novo, vou repetir. Não existe letra feia. Existe letra ilegível. Aliás, se é ilegível, não chega nem a ser letra, tá bom? Quem vai ler precisa entender a sua grafia. Tá claro isso? Ótimo. Respeitou os parágrafos, emprego de maiúscula, minúscula. Já no primeiro parágrafo, você deve apresentar o tema da redação. Você vai lá no cabeçalho, vai ter o tema. Pode ser que haja também um texto de apoio para você se inspirar. Pode ser que o tema da redação tenha a ver com os textos já apresentados na prova preambular. A prova preambular é a prova que você tem que marcar a alternativa de 1 em 5, você já leu todos os textos da prova. Bom, existindo um texto motivador, um texto que inspire, você pode e deve se basear nesse texto, mas jamais copiar trechos desse texto, jamais, nem trechos, nem grandes, nem pequenos. O texto ele é apenas motivador se houver esse texto, tá ok? Você não vai começar a sua redação usando frases feitas, não vai começar, vem através dessas mal traçadas linhas, não vai começar a sua redação usando a palavra, o pronome esse, isso, essa. Esse tema é muito importante. Você precisa entender que você tem um tema a desenvolver e esse tema ele tem que aparecer no primeiro parágrafo, ok? Cite o tema com as suas palavras, deixe claro para o leitor sobre o que é que você vai dissertar. Você pode se posicionar, ninguém é obrigado
a aceitar uma ideia, mas seja respeitoso, seja ético, use dos seus conceitos morais, tá bom? Fique de olho na sua gramática, nos seus verbos, na pontuação, lá nas estruturas sintáticas. Quando você escreve, o leitor não deve prestar atenção à gramática que você está usando. Não use palavras difíceis, não abuse de frases longas, não abuse do emprego de vírgulas, tá bom? Coloque um sujeito, um verbo, um complemento, ponto final ou um ponto e vírgula. Coloque um verbo, um sujeito, um advérbio, um complemento e encerre novamente a ideia. Escreva frases simples, sem ser simplório. Mas, de novo, é muito importante que a gramática ela seja invisível no texto. Não abuse de palavras difíceis, não abuse de inversões. Lá no primeiro parágrafo, você citou o tema pedido pela prova. Dentro deste tema, você pode abrir 2 argumentos a favor, contra, um a favor, um contra, não tem importância. Por exemplo, pegar uma coisa bem redondinha, segurança pública, tá bom? Você pode, dentro do tema segurança pública, pensar em algumas coisas que são fundamentais a respeito de segurança pública. Tanto o tema segurança pública quanto 1 ou 2 argumentos a favor ou contra devem aparecer neste primeiro parágrafo. Você cita sobre a importância da segurança pública, você pode falar, por exemplo, de um dos papéis da segurança pública, pode colocar um pensamento coletivo acerca da segurança pública, como as pessoas veem a polícia e como a polícia gostaria de ser vista pela população, por exemplo. E você encerra o primeiro parágrafo. Vamos ter ali umas 5 ou 6 linhas no primeiro parágrafo. Num segundo parágrafo, que pode ser o segundo e último, ou talvez só o segundo e depois vai ter mais um terceiro, você vai apresentar, vai desenvolver a primeira ideia acerca daquilo que você expôs sobre segurança pública. Você colocou segurança pública, por exemplo, e falou o que a população espera da polícia, ou espera da Secretaria de Segurança Pública. Fale sobre os anseios da população, fale de forma clara, objetiva, preste atenção nos seus verbos, na ortografia. Se você não sabe escrever uma palavra, troque essa palavra, não arrisque, não perca nota por causa da gramática. Evite usar onde, cujo, porquê, sendo que. Essas expressões são muito viciadas, elas induzem ao erro, todo mundo usa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Evite o uso de onde, de cujo, de porquê, de sendo que, tá bom? Essas palavras, elas são doidinhas para passar rasteira na gente. Terminei de apresentar o primeiro argumento, vou apresentar o segundo argumento. Lembra, primeiro o que a população espera da polícia e depois, no segundo argumento, o que a polícia espera da população, como ela deseja, como ela acha que ela pode também melhorar o seu jeito de ser. Isso é um exemplo. Encerrei essa minha ideia, eu vou reler o que eu escrevi no primeiro parágrafo, vou reescrever no terceiro parágrafo ou no final do segundo aquilo que eu apresentei no primeiro parágrafo. Fiz um primeiro parágrafo, apresentei o tema, coloquei 2 argumentos para completar a ideia desse tema. No segundo parágrafo eu apresentei o primeiro, apresentei o segundo argumento e agora vou concluir. Eu posso concluir no próprio segundo parágrafo, já um pouco maior do que o primeiro. Se eu tive ali umas 6, 7 linhas no primeiro parágrafo, vou ter 10, 12, 14 linhas no segundo e mais 3, 4 no último parágrafo. Bom, é fundamental que você não deixe muitos espaços em branco na sua redação, tá bom? Você tendo a folha, respeite o limite da folha, respeite, não passe da última linha porque não conta a nota, você perde nota. Se você passar do número de linhas, respeite as margens. E o que você pode fazer é, veja o total de linhas,
divida por 3 e escreva no mínimo 2/3, ou divida por 4 e escreva no mínimo 3/4. Tá bom? Encher demais também, você corre o risco de começar a apertar a letra, a estética fica feia. A estética também conta, não é só gramática, ideia, clareza, coesão, mas também a estética, a apresentação da sua redação é muito importante, ok? É isso. Desenvolvimento, 2 ideias, apresentação, 2 ideias, faço o desenvolvimento, vou na sequência das ideias que eu apresentei e encerro reescrevendo o primeiro parágrafo. Não copie literalmente. Veja o que você escreveu no primeiro parágrafo e reelabore uma nova redação com a mesma ideia. Isso se chama paráfrase. Por que isso? Para evitar que você caia em contradição. Afinal de contas, se você começa defendendo uma ideia, você tem que terminar defendendo essa ideia. Você não pode cair em contradição. É isso. Então vamos fazer aí uma passagem geral do que eu falei. Então, a apresentação do tema, você vai colocar o tema no primeiro parágrafo, mostrar para a banca, apresentar para a banca o tema, vai se posicionar com 2 ideias, faça uma listinha de coisas importantes que envolvem esse tema. Dessa listinha, escolha 2 temas, tá bom? No segundo parágrafo, desenvolva a primeira parte, a segunda parte. Já no segundo parágrafo, com o valor de um terceiro parágrafo, você já começa a fazer a conclusão. Fazer a conclusão é retomar o primeiro parágrafo, fazendo uma paráfrase dele, legal? Para não cair em contradição e pronto. Repasse a sua leitura, confira a gramática, veja se não apareceu nenhum erro ali de concordância, tudo bonitinho, pontuação. Para evitar erro de pontuação, frases curtas, porém com conteúdo, evite apenas um verbo sujeito. Ele chegou, ponto. Ele bebeu água, ponto. Isso não, tá bom? Mas também evite frases de 2, 3 linhas. Quanto mais longa a frase, quanto mais longa, maior é o risco de você errar. Uma concordância, uma regência, uma pontuação. Ok? É isso aí. Certamente você fará uma boa prova. Afinal de contas, você é um aluno IBV. Até!